Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo incondicional, nosso modelo e guia, aos bondosos amigos espirituais que nos protegem e guiam, que são os nossos mentores, aos bondosos amigos espirituais que estão sempre vibrando, nossos espíritos familiares que estão sempre vibrando por nós, pelas nossas conquistas, a todos os mentores do movimento espírita, a nossa gratidão pela ajuda, pela participação, pela força, pelo amor, pelo carinho, pela paciência. E que nesse nosso momento de união, este momento da prece, em que estamos unidos pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, que possamos vibrar paz, amor, fraternidade por todo o nosso planeta Terra, para que possa envolver a todos os dirigentes, para que possa cuidar melhor do nosso planeta, que passa nesse instante por tantas intempéries em função da destruição que todos nós, de alguma forma, realizamos neste planeta ao longo das nossas reencarnações. Que possamos despertar nossas consciências para as nossas responsabilidades, da mesma forma que possamos vibrar para esses dirigentes, para que possam olhar mais pela parte espiritual desse planeta e não ficarem tão atados à ganância do poder e do dinheiro. Que essa paz e que esse amor que sentimos nesse momento da nossa oração possa nos ajudar, Senhor, a permanecer, a fazer perdurar a paz e o amor no nosso lar maior, que é o nosso planeta Terra, e ir ao encontro de todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos e que são motivos das nossas preocupações. Obrigada por tudo, que essa paz e esse amor continuem entre nós, que assim seja. Com certeza, graças a Deus, graças a Jesus. Gente, o capítulo dessa noite é intitulado Fogo Purificador. Vamos ver o que a gente vai poder extrair desse capítulo, os ensinamentos necessários que nós conseguirmos. Eu cheguei aqui, pronto, cheguei nos slides. O capítulo começa falando sobre os trabalhos que vão ser iniciados para o deslocamento da casa transitória de Fabiano. E o eletromagnetismo, ou o magnetismo, está sempre muito presente nessas obras do André Luiz e, é claro, nas obras de Kardec também. Quero crer que no futuro, quando nós conhecermos um pouco mais sobre o magnetismo, nós poderemos, com certeza, dar conta de muitas coisas aqui na Terra. Não só da parte administrativa do planeta, das suas vibrações, mas também dos processos de cura, de harmonização, tudo mais. Ainda botou, né? Vamos lá. O Instituto recebia o concurso de vários servidores de outras organizações socorristas da mesma natureza. Então, esse aqui eu achei de suma importância para mostrar para a gente como o trabalho não é de competição, é de cooperação, coisa que a gente precisa muito realizar aqui no planeta Terra com urgência. Eles trabalham todos muito unidos, não importa se da mesma instituição ou se não é, mas estão sempre ligados por laços de fraternidade, de amor universal. Então, outros trabalhadores de outras organizações semelhantes à Casa Transitória de Fabiano estavam prestando socorro, ajuda, para que o lar pudesse deslocar-se daquela região ali para um outro lugar um pouquinho menos denso, né? Então, ardendo de ansiedade por obter maiores esclarecimentos acerca dos trabalhos em execução, acompanhei o padre Hipólito, que me convidou a inspecionar os movimentos do átrio. Então, interessante, o André Luiz estava diante de um fenômeno no mundo espiritual que ele desconhecia completamente. Até a gente desconhece, né? Se não fosse a narrativa dele, a gente não ia saber que no mundo espiritual, nessas dimensões que a gente já retratou muito em outras aulas, haviam instituições que se deslocavam. Olha que interessante.
E é claro que essas instituições elas se deslocam, pelo menos com uma força muito parecida com aquela que nós conhecemos, que é do eletromagnetismo, que vai influenciar e vai fazer com que essa casa flutue e possa sair dali, daquela região mais densa, para uma região menos densa, mas ainda dentro daquela dimensão do umbral grosso. Então, o André Luiz está curioso, a gente também, e ele vai se agarrar lá ao padre Hipólito, que parece que já passou por esse trabalho algumas vezes, né? As instituições socorristas como esta podem alcançar voos de grande alcance. Interessante, então, é uma instituição que, ao mesmo tempo que é uma casa, é um lar, ela também é uma aeronave do plano espiritual. Então, isso aqui é muito interessante e não é nada assim que, assim, a meu ver, é tão desconhecido da gente uma possibilidade de uma casa alçar voo. Porque se a gente conhece um pouco do eletromagnetismo, se a gente pensar, por exemplo, no trem-bala, que ele não promove atrito nos trilhos, né? Porque ali eles se locomovem com a força do eletromagnetismo, a gente a gente mais ou menos entende que essa dinâmica é uma dinâmica muito provável de deslocamento. Então a gente vai acompanhar um pouco mais sobre isso. Vamos lá. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, as nossas leis aqui na Terra, as leis da física aqui na Terra. E aí eu coloquei uma quadrícula aqui, falando de algumas dessas leis, que é a força de atração e de repulsão. No nosso plano, cargas de igual valor, elas sofrem repulsão, e cargas de valores opostos, elas sofrem atração. A gente já teve a oportunidade de ver no livro A Gênese de Kardec que o magnetismo, os fluidos espirituais, eles são diferentes disso que está aí. No plano espiritual, as forças operam de forma diferente da nossa. Cargas iguais se atraem, cargas opostas se repelem. Então é muito interessante que, se a casa transitória de Fabiano é uma casa voltada ao bem, e aquela atmosfera ali é uma atmosfera ainda repleta de conflitos, de ambivalências, de dualidades, no qual a força, né, no qual o mal, melhor dizendo, o mal predomina, é claro que essa casa ela teria, digamos assim, de uma forma para a gente entender, ela teria uma carga positiva em contraposição, em contrapartida àquela atmosfera ali, que era uma atmosfera densa de carga negativa. Então, como a gente sabe que lá funciona diferente, até por causa das obras de Kardec, não é difícil a gente entender que vai existir entre essa casa, que vai aumentar o seu potencial de eletromagnetismo, vai fazer com que ela crie uma repulsão natural àquela ambiência e possa, por conseguinte, flutuar. Isso é muito natural a gente entender. Mas aí vamos ler um pouquinho mais sobre isso. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas das crosta planetária, não são as que presidem aos fenômenos da matéria quintessenciada que nos serve de base às manifestações também transitórias. E eu expliquei a vocês que lá na obra Gênese fala justamente sobre isso. Se as nossas leis, as cargas iguais se repelem, no plano espiritual é o contrário. Como você não ignora, as descargas elétricas do átomo elétrico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis às mentes humanas. Os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta, portanto, não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Então, é só para a gente lembrar, esse quadrinho aqui abaixo vai estar falando das leis da nossa matéria densa, mas lá é o inverso disso aqui, ok? Então, vamos lá.
Qualquer dúvida, vocês me falem aí que eu estou um pouquinho fora. Não tem nenhuma mão levantada? Não, não tem. Bom, antes deles alçarem voo, eles têm que reforçar as defesas magnéticas. Por quê? Porque o mal vai tentar atacar aquela instituição, vai tentar se agarrar para sair dali. Porque aquelas entidades que estão ali naquele plano, a gente vai ver que elas vão ter um certo temor do fenômeno. E eu fiquei até imaginando na hora que ele narrou o fenômeno, né, naquelas descargas elétricas, até a gente aqui, quando passa por uma tempestade magnética, a gente tem um pouco de medo, né? Então, da mesma forma que a gente tem medo, eles lá também possuem medo, não é porque a gente desencarna que a gente fica corajoso, né? Então, vamos ver as defesas magnéticas que o lar, a casa transitória de Fabiano, vai ter que ter para que as entidades que estão ali naquela região do umbral grosso não invadam a casa. Irmã Zenóbia, através de Jerônimo, nos pediu colaboração nas defesas magnéticas em vista da necessidade de empregar maior número de cooperadores na preparação ativa do voo. E as defesas magnéticas vão seguir os mesmos princípios que eu falei para vocês. Cargas positivas lá se atraem por positivas e são repelidas por cargas opostas. Então, serve da mesma maneira, né? Não eram essas altas e verticais, não eram essas, né, as barreiras, né, altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formada de substância escura, e emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura aproximadamente, circundando toda a casa. Diversos focos de luz permaneciam acesos e, em rápidos minutos, determinado responsável pela tarefa colocava-nos ao corrente do trabalho em execução. Aqui eu me servi de uma imagem na internet, mas vamos imaginar que essas linhas de força que está aqui pegando o lar transitório sejam num sentido horizontal. Então, vai aquela onda, né, de carga opostas às forças dos espíritos que estão habitando ali naquela região, isso por si próprio vai afastá-los, não vai permitir que eles consigam se aproximar. Uma força vai expulsá-los para trás. Então, é interessante como o magnetismo é utilizado no mundo espiritual. E, com certeza, mais tarde nós teremos mais conhecimentos sobre as forças magnéticas, que agora a gente tem também, mas com certeza nós teremos conhecimento aprofundado como este que eles têm lá, nesse lar, nessa casa transitória de Fabiano. Então, eles utilizavam dessas defesas magnéticas para quê? Faz de conta que isso aqui está horizontalmente, essas linhas aqui vermelhas, elas promovem ondas que afastam, faz uma força de repulsão às entidades. Para quê? Para que elas não atacassem a casa, entrassem e, enfim, promovessem uma desordem, uma anarquia naquela instituição do bem que estava trabalhando em prol aqueles que já desejavam se reformar, trabalhar o homem velho. Vamos lá. Ajuda aos sofredores. Eu só quero reforçar uma coisa para vocês. O processo da ajuda, ela pressupõe que duas mãos estão indo ao encontro uma da outra. Não adianta eu querer ajudar se a outra mão ela se afasta. A ajuda pressupõe as mãos direcionadas na mesma direção. E aqui é uma coisa simbólica, não é só mãos, mas intenções, pensamentos e sentimentos. Acima de tudo isso. Então, a gente consegue ajudar a quem deseja realmente ser ajudado. Que tem gente que deseja ser ajudado da boca para fora, mas da boca para dentro não. Ele não quer fazer um movimento de mudança sequer. Ele quer continuar como ele é, apenas se servindo de coisas para si próprio, se servindo de benefícios para si próprio.
Então, ajuda é isso, é duas mãos que se encontram, que se estendem numa mesma direção, no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. E uma outra coisa que a gente precisa entender, que ajuda é uma coisa externa, perfeitamente cabível em qualquer situação da nossa vida. Porém, solução dos problemas, só nós é que podemos equacionar na nossa vida. Então, a ajuda vem de fora, como Jung fala, mas a solução vem de dentro. Então, isso também é de suma importância para a gente entender. A gente não vai solucionar a vida de ninguém, assim como ninguém vai solucionar a nossa. Essa responsabilidade nos pertence de realizarmos mudanças na nossa vida, da mesma forma que essa realidade existe no outro. Existe na gente e existe nos outros. E aí vamos ver lá. Temos determinação para receber todos os sofredores que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso ao pátio interno. Então, todos aqueles que verdadeiramente, não é da boca para fora, apresentarem-se renovados, serão bem-vindos ao pátio interno da casa transitória de Fabiano. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. Então, veja bem, a casa trabalha com seriedade, não vai albergar qualquer pessoa que está ali só porque ela quer sair daquela situação de medo, de terror. Mas ela vai albergar no pátio interno quem verdadeiramente tiver sinais no seu perispírito de mudança. E lá, no mundo espiritual, na dimensão espiritual, melhor dizendo, o nosso perispírito reflete em verdade quem somos. Se aqui a gente pode botar máscara para escamotear os nossos defeitos, as nossas sombras, na espiritualidade não tem como, porque o perispírito ele vai refletir aquilo que verdadeiramente somos. Pode falar, Ana, por gentileza. Eni, esses que querem ajuda, eles não são afastados pelo eletromagnetismo da casa? Assim, como é que acontece essa aproximação deles? É por questões vibratórias. Se eles estiverem verdadeiramente transformados, eles vão vibrar dentro de uma frequência diferenciada, mais próxima da casa transitória de Fabiano. E aí, por conseguinte, eles vão ter passagem aberta para eles poderem adentrar. É tudo uma questão magnética, é isso que eu falei, tudo um fenômeno de magnetismo. Se você tem uma mudança real, você vibra, o seu perispírito começa a vibrar em frequências diferenciadas. E aí ele faz ressonância, essa frequência, com esse campo de proteção da casa transitória de Fabiano. E aí, por conseguinte, as pessoas conseguem, os espíritos conseguem entrar. Os outros não, os outros são repelidos com facilidade. Foi? Entendi. É uma questão de física, é bem física isso. É bem física para a gente entender. Tá? Então, vamos lá. Como nos asseguraremos, porém, dessa renovação? Boa pergunta, né? E aí, resposta: os sofredores já modificados para o bem apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Lembra, uma das propriedades do perispírito é a luminosidade. A luminosidade, que é uma das propriedades do perispírito, ela é diretamente proporcional ao nível de evolução. Quanto mais evoluídos somos, mais nós temos um círculo luminoso, mais luminosidade terá esse perispírito. Então, eles mesmos apresentarão sinais lá. Por isso que eu digo, lá não adianta a gente apresentar evolução quando não tem, porque quando a gente não tem evolução, nosso perispírito é opaco. Então, não adianta escamotear lá. Aqui a gente pode escamotear, lá não tem como. Então, um dos sinais característicos são esses, né? Logo que estejam onde estiverem, concentrem suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes, ou seja, os endurecidos e mentirosos sistemáticos,
ainda que pronunciem comovedoras palavras, né, da boca para fora isso, permanecerão confinados nas nuvens de trevas que lhes cercam a mente endurecida do crime. Então, mesmo que uns professem, mas eu quero ajuda, eu estou modificado, eu me sinto arrependido, mas é tudo da boca para fora. Eles não apresentarão aquela luminosidade no perispírito, e essa luminosidade justamente ocorre porque o perispírito começa a vibrar numa outra frequência mais evoluída, melhor. E aí, por conseguinte, quando eu consigo fazer essa vibração, eu encontro maior afinidade com o campo da casa transitória de Fabiano. Por conseguinte, vou entrar. Os outros vão ser da boca para fora, vão esperar que os trabalhadores vão até eles para buscá-los, mas eles não vão, porque eles já sabem que o sinal é: se não tem essa luminosidade, não se aproxime, porque é tudo falácia, é tudo cantilena, conversa para boi dormir, porque é só da boca para fora, da boca para dentro não tem renovação nenhuma. Então, eles já foram muito bem esclarecidos em relação a isso. E aí, então, começam as descargas elétricas ali a acontecer. Eu fico imaginando que deve ser parecido com essas tempestades magnéticas que a gente tem tido ultimamente no planeta, em função de nós termos destruído o nosso planeta. Porque nós saímos do efeito estufa, estamos no efeito fervura. Vocês veem, em plena primavera, a gente está tendo onda de calor insuportável. Ontem estava um calor insuportável, pelo menos eu que não gosto de calor, para mim já estava insuportável. Nós estamos na primavera. E no verão passado a gente já viu muita tempestade magnética, aqui em Petrópolis mesmo. Então, eu fiquei imaginando que deve ser algo semelhante. Os clarões, aqueles raios, aquelas tempestades, aquele fogo serpenteando no céu, né? E isso deve dar um medo. Se aqui a gente sente, às vezes, em algum momento, um pouco de medo que seja, imagina, né? Quem está lá confinado sem condições de sair daquela região. E aí coloca-se assim: entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Clarão de terrível beleza varou o nevoeiro do alto para baixo, enfurecendo por um instante assombroso espetáculo. Aí o Jerônimo se coloca: é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores, explicou-nos solícito. Os desintegradores é esse fogo que vai estar lá acontecendo, esse fogo purificador, que vai desintegrar o quê? É isso que a gente quer saber. Se a gente ainda não sabe, eu vou falar para vocês. Vai desintegrar as formas de pensamentos que nós, inferiorizadas, que nós produzimos, ou que aqueles habitantes produzem naquela região, e que tornam aquele ambiente um ambiente tóxico, sufocante de se permanecer ali. E eles vão passar com máquinas magnéticas, de novo, com o poder do magnetismo, que vão desintegrar aquelas formas de pensamento. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um livrinho do Emmanuel fininho chamado Pensamento e Vida, e lá Emmanuel nos conta que o pensamento é uma força eletromagnética. Então, como é que eu vou poder destruir uma forma de pensamento negativo? Com uma força eletromagnética, da mesma maneira, só que com cargas positivas para destruir o que é negativo. Interessante isso, né? Dessa vez, todavia, recebi a nítida impressão de que a descarga elétrica não se detivera na superfície, penetrara a substância sob nossos pés, porque espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Deve ter sido uma sensação de terremoto, literalmente, né? Que não é um terremoto, mas deve ser uma sensação vibratória muito parecida com aquilo que aqui na Terra nós chamaríamos de terremoto. Deve ser algo semelhante, tá, gente? É o que mais me vem próximo à cabeça, à mente. O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente,
evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no planeta, no plano, desculpa, né? E a gente sabe que as nossas tempestades aqui magnéticas também, a chuva, elas caem numa região. Uma das finalidades da chuva aqui para a gente também é queimar as ideoplastias da região. Não sei se vocês sabem disso, mas isso também é um fato. E lá da mesma forma. Começaram a chegar entidades aureoladas de luz. Opa, as aureoladas de luz. Olha que coisa boa. Trajavam farrapos, estavam esfarrapentos, né? Estavam numa ideoplastia de sofrimento, né? Extremamente ideoplastia, né? Trajavam farrapos e traziam comovedores sinais de sofrimento. Porém, olha só, já tinha uma auréolazinha de luz. Opa, esse eles podem colher no pátio interno, dando a perceber que desejavam isolar a mente das centenas de revoltados que ali se congregavam em ativo movimento de insurreição. Contemplavam o alto e cantavam hinos de reverência ao Senhor, em regozijo da própria renovação. Cânticos esses abafados pela algaravia dos rebeldes agitados. Então, olha só, eles se utilizavam do cântico, a música é uma coisa muito boa, a música tem uma influência muito grande na nossa vida. Na obra República de Platão, Sócrates fala sobre a questão da música, não sei se vocês sabem disso. Depois, se vocês quiserem saber mais, eu posso postar lá no nosso grupo o livro para que vocês possam colher no capítulo que Sócrates fala sobre a influência da música na nossa vida. Uma música pode nos ajudar a elevar-nos moralmente, como pode nos rebaixar moralmente, né? Se a gente se permitir a isso. Por isso que Sócrates dizia, cuidado com a música que você ouve. Então, vamos lá. Emolduravam-lhe a fronte belos círculos de luz com brilho mais ou menos uniforme, mas já tinha, né, uma certa luz. Enquanto os tipos de semblante sinistro lhe dirigiam insultos, elas cantavam hosanas ao Cristo, entoando louvores que, de certo, lembravam os júbilos dos primeiros cristãos, perseguidos e flagelados nos circos, quando se retiravam sobre os apupos de espectadores perversos. Então, a cena que era uma cena que dava um certo medo, mas, ao mesmo tempo, eu quero crer que era uma cena muito comovedora, ver aqueles espíritos buscando a renovação com muita sinceridade no coração, com sentimentos verdadeiros, né? Quando tudo fazia supor que não havia nas vizinhanças entidades em condições de serem socorridas, soou a clarinada equivalente ao toque de recolher. Enfim, suspirei aliviado. Consoante as instruções recebidas, abandonamos os aparelhos eletromagnéticos de defensiva em funcionamento indiscriminado e afastamo-nos apressadamente. Então, provavelmente a mesma energia que estavam utilizando naquele sentido horizontal para afastar as entidades, provavelmente inverteu-se a direção, quero crer, né, por uma questão de eletromagnetismo. Agora, essa mesma força era usada no sentido da verticalidade para que eles pudessem se afastar, flutuar para mais longe, alçar voo. Então, a gente entende por algum parâmetro que a gente faz com a nossa física aqui na Terra. Não quer dizer que seja exatamente assim, mas só para a gente formar, né, um entendimento um pouco mais claro a respeito disso, até um dia, quando a gente estiver lá no plano espiritual, a gente poder estudar mais sobre isso, né? Deve ser muito interessante. E aí, o poder da oração, que tem um poder imenso, né? Logo após, a orientadora chamou-nos à vasta sala consagrada à oração e esclareceu que a casa transitória, para movimentar-se com êxito, não necessitava apenas das forças elétricas, baseadas em simples fenômenos da matéria diferenciada, mas também de nossas emissões magnético-mentais, que atuariam com reforço no impulso inicial de subida. Lembra que eu falei para vocês que o pensamento
definição de Emmanuel, é uma força eletromagnética, e que a oração é o pensamento concentrado. Então, naquele instante, as nossas forças mentais poderiam ajudar aqui muito a casa a alçar o impulso que ela precisava inicial, né, como se fosse um avião que iria decolar, para poder se afastar daquela região vibratória densa, negativa. E aí que bonito, né? Que coisa linda. Eles vão falar o Salmo 104, que vocês me permitam, eu vou lê-lo para nós, né? Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor Deus meu engrandecido, de majestade e de esplendor. Revestido de luz como de um manto, desdobraste o céu como sagrada cortina da vida. Construíste as sublimes câmaras das águas, fazem das nuvens o seu carro e derramas em teu hálito criador nas asas do vento. Enche o universo de mensageiros e, por vezes, tomadas por teu ministro, o fogo devorador. Olha que interessante, muito a ver com o momento deles. Fundaste-nos a casa terrestres em bases seguras, garantindo-nos a vida em séculos de séculos. Deste-lhes abismo e pícaros por vestiduras, santificastes as águas para que se elevem sobre os montes. Mas a tua voz de comando, todos os elementos se transformam. Porque se envias a música da manhã, envias igualmente o trovão destruidor. Elevam-se montanhas, descem vales, ao lugar que lhes marcastes, sem que a ultrapassem seus limites. Fazes sair, Senhor, as fontes dos vales, fertilizando os montes. Dá de beber aos animais do campo, e sacias a sede às plantações silvestres. Onde as aves dos céus guardam seu ninho, louvando-te dia e noite, irrigas o topo das montanhas, jorrando águas do céu para que a terra seja farta de frutos. Esse Salmos, né, ele é uma glória de Deus, ele exalta a glória de Deus na criação, né? Então, é muito interessante esse Salmo. Aliás, todos os Salmos são muito interessantes, né? Porque eles têm uma narrativa de louvar a Deus, mostrar o seu poder, a sua criação, a sua misericórdia, as suas leis, o seu amor. E esse Salmo 104 tinha muito a ver com o que eles estavam passando ali agora, a gente viu, né? E aí o poder de novo na oração, que a irmã Zenóbia lê, né, com fé, ela não só lê, mas ela lê com fé. E aí vai. A leitura do Salmo em meio, quando o Instituto, qual vigorosa embarcação aérea, principiou a elevar-se. A devotada orientadora não lia apenas, pronunciava os vocábulos de louvor copilados há tantos séculos, sentindo-os intensamente. Ó maravilha! Tamanha era a conexão com que se dirigia, humilde e reverente ao Senhor do Universo, que o tórax de Zenóbia parecia misterioso foco resplandecente. Então saía luz, né, do chakra cardíaco dela. E chakra mesmo, porque o chakra está localizado no perispírito, isso vocês vão encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, que vai falar sobre os centros vitais. Então, dali mostrava toda a emotividade sincera da irmã Zenóbia, que não só lia o Salmo 104, mas era uma verdadeira força, uma verdadeira oração, porque ela colocou todo o sentimento dela ali, naquele salmo. E aí, o lar, a casa transitória, alça voo, né? Decorrida quase uma hora de voo vertical, olha lá o eletromagnetismo, né? Alcançamos uma região clara e brilhante. O sorriso do sol trouxe-nos alívio. Então, eles conseguiram alçar um pouco mais de voo, sair um pouco daquela região tão densa e conseguiram ver um pouco melhor a claridade solar. Desde esse momento, a instituição movimentou-se em sentido horizontal. Então, depois que ela alçou, ela começou a fazer voo horizontal, viajando sobre os elementos do plano. Das pequenas janelas contemplamos as coloridas aureolas do fogo devorador. Então,
O fogo estava aqui embaixo, né? Eu montei, fiz mais ou menos uma montagem, esse slide aí, essa montagem foi o que fiz, montagem imperfeita, mas foi o máximo que a minha cabeça conseguiu alçar, né? Aqui embaixo o fogo, lá em cima o sol, fazendo brilhar na casa, né? No lar, a casa transitória de Fabiano, que agora fazia um voo na vertical para encontrar uma nova posição para ficar novamente e auxiliar todos que fossem possíveis, né, de serem ajudados. Em breve, porém, após aurir lições que jamais esquecerei, reparamos que a casa transitória descia suavemente. Regressávamos ao círculo de substância densa, embora menos pesada e menos escura. Dentro, em pouco, pudemos localizar o abrigo de Fabiano em outra zona de serviço fraterno. Extensa legião de servidores aguardava a nossa chegada a fim de colaborar conosco no esforço de readaptação. Gastáramos na viagem 3 horas e 35 minutos. Então, é algo assim inconcebível para a nossa cabeça, né? Mas a gente vê que foi uma distância significativa. Muito interessante isso, né? 5 irmãos fiéis ao bem, já em véspera de libertação da carne, aguardavam-nos auxílio na crosta da terra e era necessário partir. Então, agora, já estavam estabelecidos e eles tinham trabalho, porque o livro vai girar em torno disso. De 5 irmãos na crosta da terra que vão desencarnar. Nós vamos ver 5 tipos de desencarne aqui nesse livro daqui para frente. Isso vai ser muito interessante. Um capítulo específico, eu vou falar do passamento, que está na segunda parte do livro Céu e Inferno, o primeiro capítulo é intitulado Passamento mesmo. Ali, Kardec formula as questões do passamento embasado na nossa física, e nós vamos ter a oportunidade de ver, daqui para frente, 5 desencarnações, 5 libertações. E André Luiz está nesse lar porque ele vai na direção da crosta para fazer esse trabalho. E nós vamos ter essa oportunidade de ver nesse livro. Então, meus amigos, meus irmãos, eu terminei. Se vocês tiverem perguntas, agora é a hora. Senão, nós terminamos mesmo, tá? Vamos ficar por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer, alguma colocação que desejem fazer? Até de outras aulas, se vocês tiverem, ou sobre a nossa aula extra, que a gente falou de consciência egóica, se tinha alguma coisa que eu possa comentar nesses minutos que ainda temos pela frente, que são 19 horas e 8 minutos, então a gente ainda tem bastante tempo. Se vocês quiserem fazer algumas colocações ou perguntas, estou à disposição, senão eu vou encerrar a aula. Pode falar, Ana. Esse trabalho, esses espíritos que se arrependeram, né, que conseguiram chegar até a casa, eles para chegarem a esse arrependimento não foi algo sozinho, eles tiveram aquele trabalho dos que andam por essas regiões tentando mostrar para eles uma outra forma de ser, ou não, eles se arrependem assim, um belo dia eles chegam à conclusão de que eles precisam dessa ajuda e reconhecem. Não sei se eu estou me fazendo entender na pergunta. Sim. Como é que ocorre isso neles, né? Esses espíritos ali no meio daquela gente toda contrária, eles se arrependeram, eles querem ajuda. É uma decisão deles, é um encontro deles, ou eles têm uma ajuda externa que vai conscientizando? É uma mistura disso. Por quê? A lei do progresso preconiza, está no Livro dos Espíritos, que os mais adiantados ajudam os menos adiantados. E essa ajuda que eles recebem fazem parte da misericórdia divina. Então, entendam, todas aquelas criaturas que se encontram naquela região ali do umbral grosso, ou em qualquer lugar, nas trevas, seja onde for, nós não estamos abandonados. A misericórdia de Deus está conosco 24 horas. Deus nunca abandona nenhum de nós, nunca. Então, com certeza, esses espíritos que chegaram naquela iminência do arrependimento, isso é também fruto de um trabalho de ajuda que eles vêm recebendo de forma contínua daqueles trabalhadores daquela região.
que é claro que a decisão da mudança é íntima, é de cada um, mas a ajuda a gente recebe 24 horas. Lembre-se sempre do André Luiz, que ele ficou 8 anos vagando no umbral, mas em momento algum ele deixou de receber ajuda. A mãe dele ajudou, o Clarence estava do lado dele o tempo todo. A gente pode não perceber a ajuda por a gente estar tão mergulhado dentro do nosso próprio umbigo que a gente pode não perceber. Porém, a ajuda, a misericórdia de Deus é 24 horas, porque o progresso se dá dessa forma. Os mais adiantados nunca abandonam os que estão na retaguarda. Assim como você vê, mesmo a gente não tendo muita evolução, mas a gente sempre ajuda quem está na retaguarda. Então, é assim. O amor de Deus se expressa assim também, através da nossa boa vontade, da nossa vontade de ajudar aqueles que estão na retaguarda. Então, é uma mistura disso tudo, é da ajuda que eles já receberam, é da própria dor que está ali, que eles estão vivendo, a dor está sensibilizando eles para que eles tomem uma posição diferenciada da que eles vinham tomando. Então, é uma mescla de tudo isso, mas sem sombra de dúvida, para chegar a sair dali é uma decisão pessoal. Mas isso não desvalida nem desmerece a ajuda de todos aqueles trabalhadores e de todos os trabalhadores do Cristo em relação a nós. Entendi. Uhum. Mais alguma coisa, gente? Não? Então eu vou encerrar, tá? Eu vou pedir a Leida, por gentileza, para. Pode falar, Loriana. A única coisa que eu tenho a te dizer, minha querida, é que essa aula é maravilhosamente linda. Ah, que bom. Gente, eu fico imaginando esse trabalho todo da espiritualidade, que coisa mais linda, meu Deus. E é bom que a gente está aqui Ai, junto, né? eu fico até arrepiada aqui só de falar. Gente, é maravilhoso. É muito bom essas obras de André Luiz, né? Muito, porque elas muito. trazem um panorama para a gente que a gente não teria se não fosse essas obras, ou demoraria muito a ter Com certeza. esse entendimento, né? A gente ia levar muito tempo, né? É isso aí. As suas explicações sempre excepcionais, viu? Olha, muito obrigada, tá? Eu sei que isso aí é coisa de amigo, né? Coisa de Não, amigo. não é só de amigo, não. É conhecimento mesmo. Então, muito obrigada. Viu? Beijo, amor. Obrigada, querida. Beijo. Então, gente, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, nem colocação, nada, eu vou terminar, tá bem? Vou pedir, então, solicito a Leida que, por gentileza, faça a nossa prece final, por favor. Obrigada, gente. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido mestre, médico das almas, nosso irmão maior, e aos amigos da espiritualidade que tanto nos auxiliam nesse nosso momento encarnatório, bem como também aqueles irmãos que estão no nosso plano, também velam por nós, auxiliando-nos no nosso dia a dia. Enfim, te agradecemos, queridos amigos, pela vida, pelo nosso corpo sadio, que nos favorece o nosso ir e vir, para que assim possamos auxiliar o nosso espírito no processo evolutivo, bem como também, Senhor, envoltos da matéria. Aqui também temos o nosso corpo que nos favorece o nosso ganha-pão. Obrigado também pela nossa mente lúcida que nos auxilia no esclarecimento das verdades que aqui conhecemos através dessa querida doutrina. Obrigada, queridos amigos, mais uma vez, por nos envolver de paz e alegria, por nos favorecer estarmos aqui nesse encontro semanal para o nosso aprimoramento moral, espiritual e social. E com isso, Senhor, também agradecemos pelos nossos familiares, por estarem bem, tranquilos, serenos, que nos favorece aqui estarmos tranquilamente nesse aprendizado. Que possa envolver-nos, querido Mestre, com seu manto de luz, envolto de amor, que possa abraçar a cada irmão aí presente e que possa se estender àqueles também que temos em mente, aqueles que ainda não te encontraram, aqueles que te buscam, aqueles, Senhor, que tu sabe a necessidade de cada um.
mas que a gente possa direcionar também a nossa vontade a esses irmãos, para que eles também se sintam cada vez mais amparados, afagados, amados, e poder dar continuidade. Mesmo que nos tropeços da vida, mas que possam dar continuidade ao seu processo evolutivo no caminho correto. Obrigada mais uma vez por aqui estarmos. Obrigada pela nossa mente lúcida que nos favorece a prece. E aqui encerramos mais uma vez, nessa semana, esse estudo, e que possa, Senhor, estarmos aqui presentes na semana que segue, com teu amparo, com a nossa vontade, e com todos aqui presentes para nos auxiliar, em especial nossa irmã Inir, nesse estudo que tanto nos esclarece nas condições da doutrina espírita. Que nos envolva agora e sempre. Muitíssimo obrigado. Que assim seja.